você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Hoje é a sua chance. Só esse vídeo daqui rendeu pro canal $4.500. Esse segundo vídeo aqui rendeu pro canal $3.500. E esse vídeo aqui, que foi o vídeo que mais rendeu pro canal, pra vocês terem uma noção, ele continua gerando acesso e receita até hoje. Que assim, que a gente tava falando sobre quanto mais dinheiro você tem, mais rico você fica, né? Mas até um certo ponto. Porque chega uma hora que quanto mais dinheiro você tem, maior a chance de você ficar pobre de novo. Né? Por quê? Porque eu acredito que no mundo existe uma... É porque no mundo eu acredito que existe uma certa regulação das coisas, né? Imagina se uma empresa crescesse indefinidamente. Não dá pra Amazon, por exemplo, que hoje tá valendo, sei lá... A Microsoft tá custando mais de 10 trilhões de reais. Né? A gente puxou agora no evento stage. Não dá pra acreditar que a Microsoft, ela vai bater, sei lá, o que vem depois do trilhão? Entendeu? Assim, quadrilhão? Assim, é difícil imaginar esse tipo de coisa, porque chega uma hora que o negócio começa a ficar tão grande, que, cara, não consegue mais virar. Entendeu? Não consegue mais mudar a direção. Então você bate, né? E na nossa vida isso acontece como? Através das gerações. Porque vocês estão construindo patrimônio, vocês entendem, vocês aprenderam, vocês sentiram as dores. Então vocês são merecedores, digamos assim. E é muito difícil a gente criar uma próxima geração que não teve os incômodos que a gente teve para gerenciar tudo isso. Então, a gente começa a entrar na regulação que o Howard Marks disse, né? Quanto mais caro algo mais propenso isso está a ficar barato e vice-versa. Então, o dinheiro ele não pode se concentrar cada vez mais. Ele chega uma hora que ele se dissipa, né? E é só respondendo, então, eu vou passar para a Lu. Para mim, a forma de se proteger da inflação é através da diversificação. Não é buscando investimentos que são ligados à inflação. Até porque a maioria deles são marcados a mercado, ou seja, eles mudam de preço. Então a única forma é a diversificação. Que, aliás, para mim, é o único almoço grátis que ainda existe no mercado financeiro. Né? Então, você fala, existe um segredo, tal, se existisse, todo mundo iria fazer e logo deixaria de ser um grande segredo. Cara, o louco é que eu acho que existe. O ponto é, as pessoas, elas não conseguem fazer isso por causa de uma série de viés da nossa cabeça e por uma série de... eu sei o que precisa para emagrecer e nem por isso eu tô fitness, né? Então, cara, é óbvio, mas não é nenhum grande segredo. E acho que a diversificação também funciona assim. A diversificação e rebalanceamento, para mim, são a solução para a inflação. Não combinamos, mas estamos alinhadíssimos. As pessoas acabam caçando aquele título público indexado à inflação, né? Porque tá no nome dele. De longo prazo. De longo prazo. E aí ficam com aquela... Por quê? Porque tem o IPCA nele. Mas ele tem um outro pedacinho que sacode pra caramba e que, na verdade, o que move ele, que é muito da expectativa sobre o governo pagar as dívidas e tudo mais, é muito mais volátil do que a parte da inflação em si, né? Agora... Gosto muito da diversificação e uma coisa que as pessoas não percebem é que a bolsa brasileira, por exemplo, e em geral as bolsas do mundo, mas a brasileira em especial, ela é formada por líderes de mercado. Porque quem se lista na bolsa brasileira, em geral, é líder no seu mercado ou está entre os poucos líderes do seu mercado. E líderes de mercado têm poder de repasse de preço. Então, você ter uma parcela relevante do seu patrimônio em bolsa faz com que você esteja exposto a uma economia com capacidade de repasse de preços. Então, uma forma muito boa de você se proteger da inflação é você ter uma parte do seu patrimônio em bolsa. Bom, só talvez explicando melhor para a audiência, por que essa questão do repasse de preços? Porque na bolsa você tem empresas. Empresas vendem produtos e serviços. Se os preços começam a subir, o preço da matéria-prima para a empresa vai subir, só que ela tem como repassar parte da subida do preço para os consumidores. E ao contrário do mercadinho do seu Zé, que sofre para fazer isso, porque ele é pequeno, né? Ele não tem um poder tão grande assim de repassar esses preços, na bolsa a gente tem um extrato de empresas gigantescas na nossa economia. Então eles têm muito mais poder de fazer isso em comparação com as empresas pequenas. Por isso que a gente pega a nossa bolsa desde lá de trás, né, tá em 120, 130 mil pontos, você pega as bolsas americanas, não estão próximas disso, porque aqui a gente teve um movimento inflacionário grande e o preço das ações acabou acompanhando esse movimento. Então, na sua opinião, tendo bolsa... Esses pontos, eu nunca entendi. Essa pontuação foi criada lá atrás, acho que 67, 68, não lembro agora, mas era o investimento feito com
100 unidades monetárias da época, não lembro se era Cruzeiro Novo, a gente testou esse nome várias vezes, né? Não foi por falta de tentativa que não deu certo, mas era uma cesta de investimento feita nas principais companhias da época, então 100 pontos era um investimento de 100 unidades monetárias em cada companhia, e o crescimento disso ao longo do tempo. Esse índice foi sendo refeito, foi dando mais peso a certas empresas, outras mudou. Nunca foi zerado esses pontos? Não zera, ele vai subindo conforme esse índice ele vai subindo, e o nosso índice está aí beirando 130 hoje, enquanto lá fora, você pega o Dow Jones, que existe desde acho que começo do século XX, talvez um pouquinho antes, não lembro agora de cabeça, mas está muito abaixo do nosso índice, tá o quê? Acho que uns 35 mil pontos, não lembro agora de cabeça. Mas porque o dólar, embora tenha sofrido com a inflação, sofreu muito menos do que a nossa moeda. Então, ter bolsa é uma proteção da inflação? Sim, né? Até certo ponto, a não ser que vire um negócio tipo Venezuela. Que aí já não tem nem mais empresa que consegue repassar isso, a economia quebra. É legal você ter bolsa no mundo inteiro, né? Exatamente. Pra você realmente também sair um pouco da inflação brasileira. A partir do momento que você tá lá fora, também você já tá trazendo outros ingredientes pra sua carteira. Tem que investir lá fora, né? É o prato colorido, é exatamente isso que o Thiago falou. A gente precisa de um prato colorido, gente. É a mesma dica que a nossa mãe, nossa avó deu pra gente, que a Malu fala pra todo mundo. É comida de verdade, é uma carteira diversificada. É exatamente isso. É você ter um prato colorido. Mas as pessoas ficam atrás, né, do grande investimento. Ele não existe. O grande investimento é uma carteira colorida. Mas sabe que acho que se existisse um grande investimento, ele estaria dentro das pequenas empresas que entram na Bolsa de Valores. Eu acho, se você olhar, por exemplo, para o histórico de rentabilidade do Warren Buffett, ele hoje dificilmente bate o S&P, né, que é o índice nos Estados Unidos. Então ele fica muito pau a pau com o índice. Por quê? Porque ele ficou tão gigante que ele não consegue comprar qualquer ação. Então você tem trocentas mil empresas nos Estados Unidos, muito mais que no Brasil, e ele só consegue alocar em 50 empresas pelo tamanho do dinheiro dele, né? Então, eu nem sei quantos bilhões ele gerencia, mas se ele quiser comprar um pouquinho de uma empresa que é média, ele compra a empresa inteira. Então ele tem menos margem de negociação. Botou 500 milhões no Nubank agora, isso é nada, né? Isso, de dólares, né? De dólares. Então assim, ele não tem acesso mais a comprar empresas tão fora do radar assim. E olha só, a rentabilidade dele hoje virou a rentabilidade do mercado. Então a única forma de você ter uma rentabilidade diferente do mercado é você fazer coisas diferentes do mercado. E as coisas diferentes são aquelas empresas que são menores, as que têm maior upside, né? Como elas são menores, tem maior upside. Junto disso, tem um maior risco também. Então, eu, como filosofia, eu busco dentro do meu prato colorido, na parte que eu tenho de ações, eu busco sempre ter um pouco de empresas menores, né? Porque dali, usando a própria convexidade ao nosso favor, alguma vai ser uma grande tacada. Então a gente não precisa saber qual vai ser, mas alguma vai ser uma grande tacada. E eu tenho que ter a consciência que se uma funcionar, ou duas, cara, isso daqui é game changer pra gente, né? Então eu gosto muito disso. E aí no prato colorido, que eu gostei muito disso que a Lu falou agora, eu vou falar o tempo todo. Também, eu vou citar as primeiras colorido. vezes ela, depois a ideia é minha. Opa, olha que eu vou ficar acompanhando, hein, pra ver a situação. No prato colorido, eu acho que ele sempre tem que vir alinhado com o rebalanceamento, né? Porque o rebalanceamento é quando a gente consegue, aproveitar muitas vezes, de forma positiva, a emoção que guia os mercados na direção inversa, sabe? Então, tá todo mundo achando que isso aqui tá bom, sua parcela vai aumentar. Cara, você não precisa nem saber o porquê. Rebalanceia seu patrimônio, entendeu? Então, no longo prazo, você vai comprar barato e vender caro. É exatamente isso. Eu senti isso muito forte em março do ano passado, porque assim, naquele momento de falta de previsibilidade total, quando surgiu o Covid, você se beliscar e falar, eu estudei finanças comportamentais a minha vida inteira, eu sei que eu vou achar que isso vai durar para sempre, mas não vai durar, então eu vou comprar a bolsa. Você se impor isso é muito contraintuitivo, isso dói no seu estômago. Difícil ir contra a manada, né? Até porque durou muito mais. Tá durando, né? Sim, mas o que aconteceu e que a gente não sabia aquela hora é que havia uma injeção de dinheiro absurda e que as bolsas iam se recuperar super, e foi uma baita oportunidade de ganhar dinheiro. Só que o que eu fiz não foi lutar contra o meu... O que eu olhei e falei assim, gente, eu me comprometi a ter 30% em bolsa, isso encolheu, eu me comprometi a ter 7,5% em dólar, isso disparou, então eu vou voltar para 7,5% em dólar e 30% em bolsa. Então, voltar para o seu, ter um percentual, seja lá qual ele for, e voltar para ele nesses momentos... Sem dúvida foi o dinheiro sobre o qual mais ganhei dinheiro na minha vida, porque eu agi contra o que o meu estômago me faria fazer naquele momento,
simplesmente porque eu tinha um percentual fixo na minha cabeça. Só que eu tive que ter olhar de longo prazo, porque se eu não fiz esse investimento achando que ia voltar 3 dias depois. E poderia não ter voltado também. Poderia não ter voltado, poderia estar até aqui agora sofrendo, mas eu não estaria sofrendo tanto porque eu tinha uma diversificação e minha parte de dólar e ouro subiu. Então esse equilíbrio, né, é muito, muito mais importante do que qualquer coisa. Tem um ponto muito interessante disso, né? Você falou, não existe esse melhor investimento. Mas eu vou te falar que mesmo se existisse, se o cara não tiver uma cabeça de investidor, ele não vai ter uma boa rentabilidade no melhor investimento. A Luciana trabalha com fundos e deve até saber qual é o exemplo que eu vou usar, que é o do Peter Lynch, né? Que é um baita de um gestor, ele escreveu aquele livro... Como é que é o nome do livro mesmo? É o... One Way Up to Wall Street. Em português é O Jeito Peter Lynch de Investir. Exatamente, gravou um Primocast sobre esse livro já. Mas o interessante é que o Peter Lynch, ele conseguiu uma baita de uma rentabilidade. Entre 77 e 90, ele fez 29,2% ao ano. Então, quem entregava em 77 $100 mil na mão do Peter Lynch, poderia tirar, em 90, 2,8 milhão. Muita coisa, né? Esperava. Só que você vai pegar o retrato dos cotistas, a maior parte das pessoas que acharam esse baita veículo de investimento, o pessoal deve dar louco aqui, Luciano, indica o fundo que vai ser o Peter Lynch brasileiro. A maior parte perdeu dinheiro, porque o cara não tinha esse aspecto comportamental. O que ele fazia? Ele não conhecia o Peter Lynch. Quando eu ouvia falar do Peter Lynch era quando o mercado tinha bombado, tinha subido, sei lá, 40%. Ia lá, investia no fundo. Aí, um tempo depois, o fundo caía 30%, que era um fundo cheio de participação em empresas, né? Muito volátil. O cara não aguentava aquela queda e retirava. E talvez ele até aguentasse psicologicamente, se fosse só parte do patrimônio investido. Mas como ele não usava diversificação, ele botou tudo no fundo. E aí, quando o fundo cai 30%, muitas vezes não é uma queda descolada do mundo real, igual no passado. A bolsa não caiu quase 50% porque o mundo estava cor-de-rosa. Enquanto a bolsa caiu 50%, a gente teve pessoas ficando desempregadas, tivemos negócios quebrando. Então, teve o cara que entendia o que você falou. Eu não posso vender agora. Só que ele foi obrigado a vender. Justamente porque ele não tinha pensado primeiro, naquele começo que a gente falou, uma reserva de emergência, né, de no mínimo 3 meses, como você falou, possivelmente 6, talvez 12, como o Thiago fez. E ele não tinha uma diversificação em coisas que subiram enquanto o fundo caía. Eu fiquei muito tranquilo ano passado para tomar decisões, e eu tomei uma decisão extremamente arrojada para o meu histórico, que foi levar minha alocação de Bitcoin, que era um negócio próximo de 5%, para 20%. Foi muita coisa. E com todo mundo falando, inclusive alunos meus de turmas anteriores, colocando no grupo global lá, Bruno, você estava errado sobre o Bitcoin. Ele tinha caído de preço, né? Falou, não é uma reserva de valor, olha só o quanto caiu. Eu falei, olha, não quer dizer que ele não é volátil, mas eu acho que vai voltar a subir. Aí você foi lá e resolveu comprar um por dia. Aí eu fui comprando entre 0,5 e 1 Bitcoin. Nas palavras do meu pai, você viu o Bruno? Tá comprando Bitcoin igual pão na padaria. Não, eu fui comprando por conta disso. Doido. Era o resto da palavra, da frase. Tinha caído bastante. Eu falei, vou levar de volta para 5%. E o preço do Bitcoin de lado um tempão. Aí eu lembrando lá, não que eu use tanto a análise técnica, mas eu dei uma estudada. Eu falei, nossa, essa ausência de volatilidade uma hora vai gerar uma explosão de volatilidade. Pode ser para cima ou para baixo. Se for para baixo, que é a pior coisa que pode acontecer se eu aumentar a alocação? Eu vou perder esses 20%. Talvez o Bitcoin chegue a 0. Vai me machucar? Vai, só que hoje eu tenho uma reserva robusta, a Malu tem um negócio que faz bastante dinheiro, meu negócio faz bastante dinheiro, então eu não ficaria pobre por conta disso. Agora, se esse negócio sair de onde tá, que era tava na época uns 40 mil, e realmente disparar pra cima, aí eu faço o meu nome, né? Empurrei a bola na rede ali, botei o burro na sombra e tô tranquilo. Aí eu fui, aumentei essa alocação, até fiz um movimento público e acabou que deu muito certo. Só que poderia não ter dado. E se não tivesse dado, eu estaria no jogo ainda. Agora, você falou uma coisa muito legal, cara, que foi sobre estratégias, né? E sobre como você mudou uma estratégia sua. Que você antes tinha 5% e foi pra 20% e a sua turma falou, porra, mas como assim, né? Tá doido. E realmente o mundo, em termos de princípios, né? Existem algumas coisas interessantes a se notar. Os princípios, eles se aplicam a tudo. Não só aos investimentos, né? Então, é como o princípio do tempo, né? Não dá para uma semente virar numa árvore do dia para noite, não dá para uma criança nascer em menos de X meses, né? E um dos princípios que eu acredito... Acho que 9. Não, que eu ia pior falar que que tem dá. gente que às vezes nasce... Às vezes dá mais... 5, 6, 7, né? Eu me toquei na hora que... Mas a frase você não pode engravidar 9 mulheres e ter um filho em um mês. Exatamente. Não tem, você vai quebrar, inclusive, né? Um monte de A não ser que você seja o rei Salomão. 9 meses que depois, teve 9 mil Não mulheres. vale a pena. O rei Salomão teve 1000 mulheres. Isso é a prova que ele era muito rico. Mas assim, então, dentro desses princípios, um deles é o princípio de que nada é estático no mundo, né? Talvez apenas a mudança. Então, quando a gente fala de Sabe estratégia... quem falou isso? Heráclito.
Heráclito? Aí ele puxa Heráclito da prateleira. Heráclito, veja Heráclito aqui. Caraca, massa. Então, quando a gente fala sobre isso, tem algumas verdades no mercado que a gente carrega até hoje e que arrisco a dizer que estão mudando. Então, por exemplo, todas as crises da história aconteceu a mesma coisa. As pessoas saíram da bolsa. Sempre aconteceu isso, né? E por isso que a bolsa sempre caiu. Porque a bolsa caía com as pessoas morrendo de medo e vendendo com muita pressão. E vendendo para algumas outras que tinham dinheiro e por esse preço eu até topo comprar. Mas durante o Covid aconteceu uma coisa que não aconteceu, acho, que em nenhum lugar do mundo. Só aconteceu no Brasil. Porque a nossa bolsa caiu 50%. E se você puxar todas as crises da história do Brasil, as pessoas saíram da bolsa. E essa foi a única crise da nossa história em que a bolsa caiu 50% e o número de investidores pessoa física aumentou. Então o que a gente está vendo aqui? Que talvez aquela história de tempos em tempos vai ter uma crise, vai ser uma oportunidade para comprar, etc. Talvez isso já não exista mais. Concordo que isso aqui virou algo óbvio. Tem uma crise, é só comprar. Compra o som dos trovões, venda o som dos violinos. Espero que continue acontecendo, entre aspas, como investidor. Como educador, prefiro que não. Porque como investidor, isso daqui geralmente me dá um ponto de entrada. Mas qual que é o ponto? A gente precisa estar preparado como investidor para aceitar que isso daí pode mudar. Porque durante o Covid, a bolsa caiu porque o investidor gringo saiu daqui. Teve uma pressão vendedora muito forte, né? Mas os investidores pessoas físicas ganharam dinheiro. Então, assim, quando a gente olha para isso, cara, temos que saber que a estratégia tem que mudar. Porque senão ela vai parar de dar certo em algum momento. E tem um grande questionamento também se essas recuperações rápidas que são motivadas por bancos centrais no mundo jogando dinheiro muito rápido nas economias e com muito volume, se ela é sustentável no longo prazo, né? Se eles sempre vão conseguir fazer isso de novo, se os juros já não estão baixos demais, que é esse questionamento de fato de se a recuperação seria tão rápido em crises futuras. A gente não sabe, né? Agora, eu gosto muito, eu falei aqui um pouco do dólar, do ouro, você trouxe o Taleb aqui no começo, sou muito fã também, da gente ter essa tríade na nossa carteira, né? Dos investimentos que são robustos, que é como a reserva de emergência que a gente começou falando aqui, que assim, no choque ele não balança, é o título público e tudo mais, que até balançou um pouquinho na última crise, mas foi pouquinho. Você ter ali o frágil, porque o frágil, na hora que vem a crise, ele sofre, porém é onde você tem o maior potencial de retorno, mas você ter o antifrágil, que é o que ganha na crise, como aconteceu com o dólar e o ouro, pelo menos um pouquinho. Que aí você fica com essa composição aí dos três, e isso carregando sempre. As pessoas têm uma mania de querer desmontar o antifrágil na hora que tá tudo bem, desmontar o frágil na hora que tá tudo ruim. Não, deixa os três ali que te dá tranquilidade. Você só conseguiu fazer o que você fez com cripto porque você sabia que você tinha o robusto também na sua carteira, né? Então, acho que a gente fazer isso. E sim, eu concordo que a gente tem que estar sempre preparado para mudar. Quando eu falo da minha alocação estrutural, uma coisa que eu tenho isso, mas eu posso mudar a qualquer momento. Se o juro cair mais, ou se o juro subir, talvez eu mude um pouco, mas tem que ter algo a você seguir, né? Eu acho que para as pessoas normais que estão nos acompanhando, que não são necessariamente investidores profissionais, tem uma disciplina, uns percentuais e siga, né? Agora, deixa eu só falar uma coisa que o Nico falou lá atrás, que eu achei muito importante e a gente talvez não tenha reforçado tanto, que é a questão de... As pessoas têm esse fanatismo de eu quero viver de renda um dia, eu quero o fetiche mesmo do viver de renda, e elas associam muito isso com parar de trabalhar. E eu acho que isso vai ser cada vez menos comum, porque a gente vai viver muito e parar de trabalhar quando é uma coisa que você ama vai te trazer depressão, vai te trazer sofrimento. Então eu acho que é menos sobre... E quando você fica perseguindo isso na fixação de parar de trabalhar, é um grande problema, porque o trabalho é de onde vai vir a maior parte do seu patrimônio, do seu dinheiro, que vai te ajudar a fazer crescer via investimentos. Então talvez isso não seja sobre parar de trabalhar, seja sobre poder parar em algum momento se você precisar e poder fazer só o que você ama. Né? Ter a opção e não a obrigação de parar de trabalhar, né? Cara, eu acho que assim, enquanto você não atinge a liberdade financeira, você nunca vai saber se você de fato gosta do que você faz ou se você é um escravo da sua rotina, né? Tem gente que fala, não, eu amo o que eu faço, mas ela é obrigada a continuar trabalhando. Se ela tivesse o que eu considero que foi talvez a minha maior conquista, que foi o botão do foda-se, talvez ela poderia dizer isso do fundo do coração. Mas enquanto ela não tem isso, talvez isso não passe de uma mentira que ela conta pra ela mesma.
Você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Hoje é a sua chance. Só esse vídeo daqui rendeu para o canal $4.500. Esse segundo vídeo aqui rendeu para o canal $3.500. E esse vídeo aqui, que foi o vídeo que mais rendeu para o canal, para vocês terem uma noção, ele continua gerando acesso e receita até hoje.